Meus queridos amigos, meus irmãos, que todos sejam muito bem-vindos. Vamos ler hoje o último capítulo do livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Nós lemos cada mantra um por dia, depois lemos cada capítulo do livro e hoje terminamos ele. É o capítulo 52. Quando termino um trabalho, estou mais entusiasmado do que quando comecei. Irradio mais alegria do que no início da obrigação. Sinto mais vida quando a obra está acabada, admirando-a sem vaidade, e deixo que alguém me ajude na perfeição. Os companheiros que me criticam são meus professores. Eu os estimo com muita ternura. Lembro-me dos meus inimigos com carinho, pois eles apontaram desacertos em mim que muito me ajudaram a chegar ao ponto em que cheguei. Todas as experiências que tenho, devo a maior parte aos outros. A minha contribuição é sempre a menor, todavia nunca deixo de fazê-la. Qualquer tipo de problema que surja em meu caminho, eu olho com atenção para perceber o que ele quer me falar por esse intermédio. Nunca discuto com ninguém, pois a discussão alimenta as forças negativas. Diante do nervosismo dos outros, fico em silêncio e a serenidade que consigo manter muda o ambiente de trevas para a paz. Agradeço a Deus por essa força que possuo de transformar a ganga do ódio em preciosidades da vida eterna. A minha prece maior na vida é a vida que levo, de pureza e alegria. Termino esse trabalho com um sorriso que acende todas as minhas células físicas e espirituais para que o sol do amor brilhe em mim hoje e eternamente, na presença do Cristo e de Deus. E assim encerramos esse livro. E vamos voltar, para o Livro dos Espíritos, para o capítulo da felicidade e da infelicidade. É a pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que são criadas. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Inveja os gozos dos que lhes parecem os felizes do mundo. Vocês invejam os gozos dos que lhes parecem os felizes do mundo. Sabe, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deve, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas será pago. Quando um justo é infeliz, isto representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrem-se destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Bem significativo. A gente dá muito valor às coisas materiais mesmo. E não é possível, a gente não pode esquecer das espirituais.
Vamos então para o livro O Céu e o Inferno. Estamos lendo aqui as mensagens dos espíritos que relatam as expiações que sofreram. E o capítulo se chama Expiações Terrestres. Essa é de um sábio ambicioso. Posto que nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, uma senhora de Bordeaux, teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias mais ou menos graves, a contar da idade de 5 meses. Viveu 70 anos, quase que anualmente, batia às portas do túmulo. 3 vezes, envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada ademais pelos remédios tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis, que nada podia atenuar. Uma filha sua, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para lhe suavizar as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma e a resignação para suportá-las, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos seus sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos causados por você mesma. Não há um só dos seus excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suporte, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se lhes afigurem. Imaginem o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade que deve se constituir em fruto de sua paciência, o tornará resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com sua mãe. Cada uma das suas dores, acolhida como expiatória, corresponde à extinção de uma nódoa do passado, e quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois, coragem e resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que a concedam a ela, né? Sua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual não lhe faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantrópico e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito não havia consideração que o detivesse, porque previa um estudo nas convulsões que investigava. Sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento. E todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome, foram os móveis de tal conduta.
Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora, termina a reparação, visto como as provas desta última encarnação podem se dizer suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência e a humildade. Coragem a todos vocês que sofrem. Considerem a brevidade da existência material. Pensem nas alegrias eternas. Invoquem a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé, sua irmã, que lhes mostra o céu, onde com aquela podem penetrar antecipadamente. Atraiam também a vocês esses amigos que o Senhor lhes faculta, amigos que o cercam, que o sustentam e amam, e cuja solicitude constante os reconduz para junto daquele a quem ofenderam, transgredindo as suas leis. Depois de ter desencarnado, a senhora B, essa senhora veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando seus antecedentes. Essa é a nota de Kardec. Um exemplo bastante instrutivo para nós. Vamos então terminar nossas leituras de hoje com as trovinhas de Casimiro Cunha. Definições. Amo o trabalho singelo em doces gestos risonhos, mais valem 2 pés servindo que as asas de muitos sonhos. Se alguém te insulta a ferir-te o anseio de amor e paz, não lamentes nem te irrites, calando-te vencerás.